a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o novo texto do arcabouço fiscal. São 19 votos favoráveis, 6 votos contrários, e aí, provavelmente, a partir do momento que esses dois destaques forem votados, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já vai ter a possibilidade de levar esse texto para o plenário da Casa, onde todos os todos os senadores vão colocar a sua votação, vão fazer a votação e provavelmente aprovar esse texto. Claro que a gente já reforçou aqui que esse texto aprovado, ele tem alterações estruturais em seu texto e provavelmente ele vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados para ser ratificado pelos deputados. Justamente por isso que está havendo muitas conversas, né, entre o próprio relator do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz, com o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajado, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco. Está tendo muita interlocução entre os deputados e senadores para que esse projeto seja votado rapidamente nas duas casas e levado à sanção presidencial. Inclusive, temos imagens ao vivo dessa Comissão de Assuntos Econômicos. Agora é o senador Ciro Nogueira que está discursando, ele está falando a respeito da sua visão, a respeito de alguns destaques que estão sendo debatidos nessa Comissão de Assuntos Econômicos, mas só para destacar então e reforçar a notícia, Paula, aprovado o texto na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora vão ser votados 2 destaques e, posteriormente, Rodrigo Pacheco já leva para o plenário do Senado Federal o texto do arcabouço fiscal. Felipe, a gente acompanha aí com atenção, né? Até porque ontem houve ali uma grande mudança, inclusive em relação a quando foi pedida vistas, né, para essa discussão, para ser hoje. Houve ali até uma apreensão por parte até do mercado. A gente viu aí o movimento, inclusive em relação à curva de juros, né, quando se trouxe aí essa discussão sendo adiada. Agora sim, né, a gente traz então o texto, né, sendo texto base, né, da Comissão de Assuntos Econômicos. Vale frisar que depois desse texto agora, né, chegado aí a votação dentro da CAI, agora sim o texto pode ser levado pelo presidente Rodrigo Pacheco a plenário, aí onde sim todos os senadores irão votar, né? Vale destacar que faltam ainda 2 emendas a serem votadas. Agora há uma expectativa em relação a estas emendas que vão ser votadas. A gente lembra, né, dessas mudanças do texto, a retirada ali do teto em relação as despesas do Fundeb, que é um ponto muito sensível, né? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, também de valorização dos profissionais da educação. Tem também, né, a alteração do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Estes pontos são os pontos considerados tensos na discussão. Quando voltar aí o texto, caso realmente venha a ser aprovado pelo Senado, tudo indica que sim, né, na hora que for a plenário, essas alterações elas vão ter que voltar para análise da Câmara. E são pontos que são considerados sensíveis porque lá na Câmara já havia sido feita essa discussão e havia tido uma negativa sobre essa retirada do Fundeb. O governo em si, quando mandou o texto, né, a proposta do arcabouço fiscal para a Câmara, ele já retirava o Fundeb no texto do governo. E foram os deputados que acabaram ali dando essa negativa para esta retirada, para esta exceção, né, colocando de volta, então, o Fundeb, o gasto ali com o Fundeb dentro do orçamento. Agora, né, essa decisão aí da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, favorece o governo e vamos ver qual vai ser, então, né, o andamento, né, dessa articulação lá na Câmara, né? A gente acompanha aqui o Senado, então, havia que foi mantida, na verdade decidiu por não mexer em relação ao período de apuração da inflação para corrigir o limite dos gastos. O governo queria muito que isso acontecesse, porém o Senado já havia, então, ali desde ontem sinalizado que não iria mexer neste período da apuração da inflação. Né, aqueles 40 bilhões, isso pode trazer um impacto até de 40 bilhões no orçamento do ano que vem, ou seja, o governo não conseguiu ter essa vitória dentro do Senado, que seria uma vitória também importante
para as contas do governo, né, ganhar ali essa alteração no limite de correção do limite dos gastos. O governo não conseguiu, porém, traz uma vitória aí para o governo, esta alteração, essa retirada, na verdade, do Fundeb e também do Fundo Constitucional do Distrito Federal do Orçamento. Uma sinalização, né, que não foi feita lá na Câmara. A gente vai acompanhar o desenrolar exato, né, sobre como deve ser essa discussão por lá. Afinal, tem pontos aí importantes que, segundo os próprios deputados, Cláudio Cajado já havia sinalizado ali a importância de se manter firme essa decisão lá na Câmara na época, justamente para não trazer um afrouxamento desta regra, né, uma regra que foi considerada importante, principalmente aí para, né, trazendo uma visibilidade da questão fiscal do país, trazendo aí um afrouxamento. Isso pode trazer um peso, inclusive, né, em relação à questão dos gastos colocados aí pelo governo em si. Vale reforçar, né, que esse peso excessivo que está sendo colocado sobre as receitas aí para o cumprimento dessas metas, a gente falou sobre isso agora há pouco, isso será que pode, né, afetar a credibilidade deste novo regime fiscal? A gente vai, inclusive, discutir mais sobre isso daqui a pouco com os nossos convidados, com os nossos comentaristas. Vale só reforçar também, Felipe, estou de olho, dia movimentado hoje, né? Afinal, tem toda essa discussão acontecendo no Senado, né? Da CAI, né? Que traz, então, aí agora a aprovação deste texto base do arcabouço. Paralelo a isso, está tendo também a discussão sobre a reforma tributária lá, né? Num evento da CNI. Então, está sendo falado também sobre a reforma tributária, que é uma outra discussão importante. O deputado Aguinaldo Ribeiro diz que mudar a regra de incentivos fiscais na reforma tributária seria um contrassenso. Segundo ele, é preciso calibrar a transição que mitigue aí os efeitos da reforma tributária. Dia movimentado também em relação à expectativa sobre a nossa política monetária, né? Sobre o comunicado em si, política em si, monetária dada aí como certo justamente pela manutenção do arcabouço, pela manutenção, eu misturando todos os assuntos aqui, Felipe, pela manutenção da taxa de juros em 13,75%, mas, né, todo mundo ali de olho em relação ao comunicado. A votação agora, né, da segunda etapa ali, terceira parte, na verdade, da análise de conjuntura do Copom já começou.